partir de agora aqui no Tom Maior, o nosso assunto é economia. Pelo quinto mês consecutivo, o Goiás tem saldo positivo na contratação de empregos formais. Para falar sobre esse assunto, geração de empregos aqui no Tom Maior, nós recebemos aqui no Tom Maior o economista Benito Salomão. Benito, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Os nossos amigos aí de Goiânia, Aparecida, quero dizer que é um prazer conversar com vocês aqui na Sagres TV. Benito, então a gente aqui, pelo menos no estado de Goiás, tem saldo positivo na contratação de empregos pelo quinto mês consecutivo. Como a gente pode então avaliar esse cenário? Quais foram realmente os impactos, que a pandemia trouxe para a economia, principalmente na geração de empregos? A gente pode dizer então que o impacto maior foi para os trabalhadores informais? O impacto ele foi, de certa forma, incidiu sobre toda a economia, né? Você veja que uma série de setores tiveram que ser fechados, nós tivemos uma retração da atividade econômica muito forte, nós tivemos, enfim, uma migração do formato de se fazer negócio, que era muito mais calcado antes da pandemia no formato físico, para o formato online, e o formato online ele é poupador de mão de obra. Então, tudo isso contribuiu para que no ano de 2020 o Brasil tivesse aí uma retração dos postos de trabalho e uma elevação da taxa de desemprego aí que chegou a quase 15%. Né? Pelos dados da PNAD, o nosso desemprego é recorde na série histórica. Então, tudo isso apontou para um cenário de grave crise. E agora, em 2021, conforme o Brasil avança na vacinação, conforme o Brasil, o número de novos casos e de óbitos, eles caem ao longo do tempo, é absolutamente natural que alguns setores que antes estavam impedidos de funcionar em função das medidas sanitárias, eles retornem agora e possam recontratar. Agora, as perspectivas de emprego no curtíssimo prazo não são boas, porque uma série de setores já se adaptaram para trabalhar nesse formato remoto, nesse formato online, inclusive nós aqui, né? Vocês reparem que a nossa entrevista ela está sendo feita remotamente, né? Em outros tempos seria presencialmente. Com certeza, Benito. Então, esses sinais de melhora, da economia, essa movimentação econômica apresenta sinais de melhoras. Ela está, então, diretamente, a gente pode falar, aliada, relacionada ao avanço da vacinação. É por isso, então, que as empresas estão contratando novamente. Exatamente isso. Nós dizíamos no começo do ano que a principal política macroeconômica do ano de 2021 seria a vacinação, né? Se o Brasil não tivesse atrasado como atrasou no seu plano de imunização, nós certamente teríamos um saldo muito melhor, muito mais positivo no mercado de trabalho do que nós temos até agora, né? Então, há de se esperar que o segundo semestre seja bom na geração do emprego e que parte dessas vagas sejam repostas, mas apenas em parte, porque hoje o modo de se produzir no mundo ele está mudando, né? Isso é uma ruptura tecnológica que nós estamos vivendo, no qual algoritmos, aplicativos, eles podem fazer e substituir o trabalho humano em grande medida. Então, nós ainda vamos conviver no Brasil com taxas de desemprego estruturalmente altas por algum tempo. Benito, falando agora sobre ações do governo federal. A gente teve o auxílio emergencial. Qual foi a importância dele nesse impacto geral da pandemia na economia, na geração de empregos? Foi assim, principalmente para o trabalho informal, as pessoas no começo da pandemia tinham realmente medo de sair de casa para procurar emprego, com medo de se contagiar com o vírus.
e estavam ali respaldadas, querendo ou não, pelo auxílio emergencial. Então, agora essas pessoas também, elas estão voltando ao mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma, né? O auxílio emergencial, aos moldes como ele foi desenhado o ano passado, não foi uma boa política no seguinte sentido. Uma vez que o seu país é acometido por um choque, como a pandemia, que é algo absolutamente fora do controle dos governos, e você precisa interromper uma série de atividades econômicas, os governos no mundo inteiro, não foi só no Brasil, entraram com as medidas de auxílio emergencial, não só para pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas, né? Pagando para que as empresas não demitissem, né? Há uma série de políticas que poderiam ter sido desenhadas para segurar o emprego naquele momento, lá em março, abril do ano passado. De forma que nós fizemos um auxílio emergencial no Brasil, no ano passado, em 2020, mas nós não vinculamos o recebimento do auxílio emergencial a medidas de distanciamento social mais efetivas, né? De forma que nós gastamos quase 300 bilhões o ano passado com pagamento de auxílio emergencial e não evitamos que nós chegássemos aí com mais de 200 mil óbitos já em 2020, né? E agora nós estamos incorrendo no mesmo erro. Como nós não compramos vacina em tempo hábil, como nós não imunizamos a população, nós estamos, de certa forma, mantendo uma série de setores fechados que já poderiam estar reabertos se a imunização tivesse avançado no Brasil e, consequentemente, o Tesouro, né, o governo brasileiro, por vias de endividamento público, está tendo que pagar auxílio emergencial de uma forma muito mais prolongada no tempo. O auxílio emergencial é uma política pensada para funcionar apenas no recorte do período que a pandemia tiver mais aguda, que os setores estiverem fechados. Fazer auxílio emergencial sem distanciamento social não faz muito sentido em termos dos objetivos que uma política pública dessa natureza precisam alcançar. Nós estamos conversando aqui no Tom Maior com o economista Benito Salomão. Benito, o que ainda o governo federal pode fazer, na sua visão, para amenizar, então, os efeitos negativos, né, que a pandemia trouxe sobre os empregos? Não, a primeira medida mais urgente para se tomar nesse momento é providenciar vacina o mais rápido possível para que nós possamos, em primeiro lugar, brecar o surgimento de novas variantes. Hoje, a principal ameaça à economia mundial como um todo é a variante Delta, que vem da Índia, e que já está provocando o fechamento de vários setores, por exemplo, na Europa. Então, para que nós evitemos o surgimento de novas variantes do vírus, resistentes às vacinas que já estão aí em circulação no mundo, nós temos que imunizar a nossa população o mais rápido possível, né? Então, nesse primeiro momento, o governo brasileiro ele precisa focar na imunização e na vacinação. Nós não podemos passar para 2022 com esse problema do coronavírus. Feito isso, né, que é o primeiro passo aí, o dever de casa mais urgente, feito isso, nós temos que pensar em medidas de recuperação da economia, o que é muito difícil de ser pensado, dado que o ano que vem será um ano eleitoral, né? Então, por exemplo, nós devemos pensar em políticas de mais longo prazo, como fomento à educação e a melhoria do nosso capital humano. Nós precisamos capacitar trabalhadores para que eles possam ser capazes de utilizar o estado da arte da tecnologia mundial, né? Nós precisamos também recuperar nossa infraestrutura física. Você veja, Jéssica, e o nosso ouvinte, nós estamos conversando aqui e o Brasil correndo o risco de sofrer um novo apagão, o terceiro apagão em 20 anos. Tivemos um racionamento de 2001, tivemos em 2014 e 2015 e agora de novo os reservatórios baixos. Então, nós temos um apagão logístico no Brasil.
Para o Brasil crescer 2,5%, 3% ao ano, não há energia, não há estradas, não há portos, não há aeroportos. É preciso recuperar essa infraestrutura física também. Mas para isso tudo você precisa de um plano de recuperação da economia. Você precisa de comércio internacional, né? Comércio internacional, o mundo agora reabrindo as fronteiras, os países reabrindo as fronteiras. Nós precisamos exportar mais, nós precisamos importar mais, nós precisamos abrir o mercado internacional para as empresas brasileiras poderem levar os seus produtos. Então, isso tudo depende de acordos, depende de diplomacia, mas não só, depende de política ambiental também, porque o mundo hoje é rigoroso com a preservação do meio ambiente. Então, é preciso você ter um conjunto de medidas que elas são multidisciplinares, elas não são só ligadas à área da economia. Né? Os economistas não vão resolver o problema do Brasil sozinhos. Né? Nós precisamos de um esforço multidisciplinar e nós precisamos também de uma pacificação política. Senhor Benito, como o senhor disse aí, tem todo um dever de casa, né, um plano de recuperação da economia, mantido esse cenário atual. Se o Brasil seguir fazendo, né, o seu dever de casa, começar a fazer então, adotar um plano de recuperação, a gente pode voltar, o mercado de trabalho pode voltar ao nível pré-pandemia ou até melhorar esse nível? É difícil, Jéssica. O desafio do mundo, do capitalismo do século XXI, é gerar empregos. Né? Existe um livrinho, ele é bem pequenininho, do Klaus Schwab, que é chair do Fórum Econômico Mundial, que chama a Quarta Revolução Industrial. Né? Nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, eu não vou tomar muito tempo de vocês aqui falando disso. A Quarta Revolução Industrial, ela é caracterizada por substituir trabalho intelectual humano por máquinas. Né? As últimas revoluções industriais que a humanidade viveu, elas substituíam o trabalho físico humano pela máquina. Essa revolução industrial ela é uma revolução calcada por nanotecnologia, por big data, por tecnologia blockchain. É uma revolução industrial caracterizada por internet das coisas, inteligência artificial. Então, ela substitui trabalho intelectual humano por máquinas. Você consegue produzir sem a obtenção de trabalho como um insumo, né, como um input do processo de produção. Então, isso é extremamente dramático. Né? Nós precisaremos desenhar, o mundo está aprendendo a lidar com isso, nós precisaremos desenhar políticas públicas para gerar emprego independentemente de pandemia. Tá? A pandemia ela agrava o contexto no curto prazo, mas no longo prazo nós precisamos pensar políticas de gerar emprego e de gerar emprego de boa qualidade para essa população. Essa revolução tecnológica em curso, ela vai prejudicar principalmente os países em desenvolvimento, que são países de grande população. Né? Porque uma coisa é você incluir algoritmos que vão realizar trabalhos sozinhos, por exemplo, na Suíça, na Itália, na Espanha, que são países de demografia mais velha. Outra coisa é você fazer isso em China, Índia, Brasil, África do Sul e Argentina, entendeu? Que nós temos 140 milhões de pessoas aí na nossa peia. É extremamente difícil você gerar emprego em escala para todas essas pessoas neste contexto de transformações tecnológicas que poupam trabalho. Benito, foi bom você tocar no assunto aí da revolução tecnológica, porque outro ponto importante para a gente falar é sobre o mercado de trabalho para os jovens, né? A pandemia ali escancarou as desigualdades quando se fala em educação para os jovens, né, com o ensino remoto. Como que a gente pode falar para os jovens, o que esse jovem pode esperar para o mercado de trabalho pós-pandemia? Essa talvez seja a principal herança negativa que a pandemia vai deixar para os jovens brasileiros, porque ela vai aumentar ainda mais o fosso de desigualdade que existe entre a educação de jovens ricos em relação a jovens pobres. Então, quando a pandemia chegou e as aulas foram suspensas e transferidas para esse formato remoto, você, no meu caso, por exemplo, aqui é absolutamente tranquilo. Meu escritório fica de fora de casa, eu trabalho em silêncio aqui, eu posso produzir, eu posso estudar, eu tenho internet, eu tenho livros, eu tenho tudo.
Mas essa não é a realidade do jovem brasileiro, da criança brasileira, né? Muitos deles ali vivem em casas pequenas, com famílias grandes, então eles precisam estudar ali em espaços onde a mãe e o pai vão estar, às vezes, assistindo a televisão. Muitos deles não têm sequer acesso à internet. E você veja, Jéssica, hoje nós não temos sequer o censo no Brasil para poder mapear essas pessoas, entendeu? E ver aonde essas pessoas estão alocadas no Brasil. Porque como nós vamos socorrer essas crianças, esses jovens que não têm acesso à internet? Um programa de inclusão digital era urgente no Brasil nesse momento para que você pudesse levar ensino remoto para as crianças de mais baixa renda. Porque as crianças de alta renda, elas vão ali sofrer, é difícil você estar fora de sala de aula, é difícil você estar longe da sua turma, o aprendizado, a produtividade cai um pouco, mas elas recuperam isso muito mais rápido quando voltar. As crianças de baixa renda, não. As crianças de baixa renda, muitas delas dependem da escola para ter merenda. Então, a pandemia ela ampliou ainda mais o fosso. E nós precisávamos, nesse momento, o Ministério da Educação, o MEC, o próprio Ministério da Economia, estarem empenhando um esforço grande agora para que nós pudéssemos recuperar essas crianças, que não é um trabalho de 1, de 2 ou de 3 anos, é um trabalho de uma década. Vai requerer esforços fiscais elevados, esforços em termos de investimentos públicos elevados, para que nós possamos recuperar essas crianças e não as condenemos a trabalhos de baixa produtividade, de baixos salários, no mercado de trabalho informal, como infelizmente é o histórico da economia brasileira dos últimos 40 anos. Conversamos aqui no Tom Maior com o economista Benito Salomão. Benito, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no Tom Maior. Foi um prazer, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Quero agradecer a você, Jéssica Dias, quero agradecer a todo telespectador da TV Sagres, dizer que foi um prazer estar conversando com vocês aqui essa tarde. Uma boa tarde a todos. Tá aí, conversamos com o economista Benito Salomão. Daqui a pouquinho no nosso portal no Sagres Online você pode conferir a íntegra dessa entrevista, falando aqui sobre geração de emprego, sobre economia aqui no Tom Maior. Hoje